Vou ler então um trecho da mensagem, tá? Para depois estar seguindo com a palavra. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e tudo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma maneira. Amém? Vamos orar então com relação à palavra? Deus e Pai amado, é mais uma vez, Senhor, que buscamos a Tua presença, a Tua face, o Teu perdão sobre as nossas vidas, reconhecendo, Pai amado, que nada somos, nada podemos sem Ti, Senhor. Por isso, Deus, direciona, Pai, que a minha boca não venha atrapalhar o Teu falar, Senhor, seja realmente a Tua vontade, o Teu querer, a palavra desta manhã, Pai. É isso que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu li a palavra aqui, mas teve um contexto, né, para Deus trazer essa palavra. E o contexto em casa foi o seguinte: faz uns 3 meses que, né, o Mateus ganhou uma duplinha de cachorro. E daí Deus fala por várias maneiras, né? Fala através da esposa, através dos filhos, através dos irmãos, mas comigo agora, primeira vez, através do cachorro. E daí, né, toda manhã, 3 meses atrás até agora, eu levanto antes de trabalhar, vou com os potinhos de ração medida, a tita média, né? Para cada um maiorzinho que o outro, é um macho e uma fêmea. E daí eu saio de manhã no corredor, olho para eles, daí tem uma grade, para eles não sujarem o corredor inteiro, né? Fica mais profundo. E daí a cena é sempre essa: um macho maiorzinho, mais alegre, pula na grade com a boca aberta, todo lá se agitando, né? Todo alegre de me ver. E a fêmea, aparentemente, parece até mais esperta, sabe? Mais inteligente que o outro. Mas assim, né? Sentadinha, olhando fixa, assim, concentrada, sem mostrar exagero nenhum, né? No comportamento. Quietinha, se aguardando um momento. E daí eu chego para esse momento, distribuo a ração ali, e daí coloco uma ração de um lado da grade e a outra ração permanece pro lado da casa, e eu pego a fêmea, que ela é mais leve, né? Até mais fácil para pegar, coloco ela para dentro da casa para ela comer o dela, e o macho come o dele. O macho come muito mais rápido. Se eu deixar, ele pega a ração da fêmea, né? E daí, nisso, eu fico acariciando eles enquanto isso, né? Nesse período, principalmente o macho, porque ele acaba primeiro. Então, para passar o tempo, até esperar a próxima, para eu voltar ela para o lado da grade. E nisso, né, eu fui percebendo em mim que eu fui criando um sentimento pelo cãozinho, né, o macho. No caso, chama Sansão, tá? O macho. E daí, no começo, eu preferia a fêmea, porque a fêmea era mais inteligente. Ela rapidamente percebia quando eu reprovava alguma coisa e já obedecia. O macho não. O macho batia a cabeça. Eu estava preferindo a mais espertinha, né? Mas daí depois, eu acariciando ali, né? Vendo essa alegria do cachorro, né? Quando eu passava a grade, a fêmea vinha assim, né? Juntava com a patinha, você olhava para mim assim, ficava assim, paradinho. O macho vem, pula,
peida, abre a barriga, aquela coisa toda, assim, se entrega, né? E daí Deus falou comigo aí, né? Falei, mas como assim, né? Daí, quando a gente lê esse trecho da Bíblia, a gente vê o quê, né? Que quem veio perguntar para Jesus, se você for ver, fala aqui, ó. E se levantou um certo doutor da lei. Então você vê assim que havia muito entendimento com relação à lei. E se a gente pensar, apesar de, né? Aqui não fala se é um fariseu, mas muitas das vezes a gente se respalda, né? Justifica por meio da lei. E daí ele vem fazendo essa pergunta toda com base na lei, e de fato a lei é importante, porque eu vi isso através do sentimento com os cachorros. Porque, por exemplo, né? Longe de mim isso, mas vamos supor que eu tenho os olhos de Deus. E os cachorros sejam os filhos. Eu chego e eu amo os cachorros. Eu vou lá, eu faço a minha parte. Eu vou no horário certo, levo a comida, se ficar doente, levo no veterinário, dou todo o cuidado necessário para que ele cresça bem. Só que quando eu estou lá acariciando, gera em mim uma diferença. Eu, diferente de Deus, né? A gente muitas vezes é hipócrita, né? Eu estou gostando do cachorrinho, acaricio ele bastante enquanto a outra está comendo. Quando a outra para, você acaricia um pouquinho para falar assim, também ganhou carinho, né? Metade do tempo. Daí, coloca. Deus não, né? Deus, o amor dele é perfeito. Mas pensando nisso, a gente pensa assim, aonde que Deus teria o maior prazer dele em, né, abençoar, em estar junto, né? Será que, às vezes, é aquela pessoa que faz assim, o mínimo necessário, ou que se, né, que se segura toda, né, na presença de Deus, ou será que aquela pessoa se entrega completamente, né? Daí, em cima disso, fala em termos de Deus, ele é classificado por alguns atributos, né? A gente classifica para entender melhor. E nesses atributos, tem um atributo que chama justiça, e tem outro atributo que chama amor. Daí, com relação a isso, né, eu vou trazer para vocês aqui, cadê? Uns versículos, só para a gente pensar nesses atributos. O primeiro versículo está em Mateus 6,33, é bem conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, se a gente vê por meio de lei, Deus fala, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e depois a justiça. E daí, quando fala das coisas acrescentadas, muita gente fala da interpretação errada desse versículo. No contexto, ele fala de comida, bebida e vestimenta. Só que daí a gente vai um pouquinho mais adiante, em Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Então aqui, assim, é um exemplo, apesar do primeiro versículo que a gente leu, né? Tem uma justiça de buscar o reino de Deus. Tem uma lei por trás disso. Se a gente priorizar Deus, buscar primeiramente a Ele garante o nosso básico. Mas depois a gente vê que o outro versículo foca mais no atributo do amor. O primeiro é meio que uma justiça divina, o outro é do amor. E no amor a gente vê o quê? Que Deus, ele vai dar muito mais do que a vestimenta, do que a bebida, do que a comida. Deus, ele fala para a gente pedir o que a gente quer. Só que daí é lógico, né, que a gente vai separar na vontade de Deus na nossa vida, o que é bom, nem sempre a gente pede o que é bom, né? E eu coloquei mais um versículo, mais uma passagem, para a gente ver essa parte de justiça e amor de Deus, né? Muitas vezes, em muita igreja, tem um preconceito muito grande com relação ao dízimo. E se a gente for em Malaquias ler sobre o dízimo, diz o seguinte, Malaquias 3, do 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, muitas das vezes a gente fala assim, mas lei é coisa pesada, né? A gente fica com justiça, né? São coisas pesadas, são as coisas que nos cercam, são coisas que estão ali realmente cada vez apontando, às vezes, o nosso erro. E quando, por exemplo, eu sei que tem um preconceito muito grande em relação ao dízimo, né? Porque eu conheço pessoas de outras igrejas, e o pessoal fala, né? Ah, não, tem que pagar o dízimo, que é uma coisa pesada, né? E se a gente lê aqui, tem uma lei nessa passagem que eu li. Fala que quando a gente faz a nossa parte, isso é com Deus, sabe? É muito, assim, muito menos com a igreja, mas com Deus. Apesar da nossa igreja, graças a Deus, Deus abençoa, mas assim, quando você faz a sua parte com Deus, entrega o seu dízimo para a igreja, não forma a palavra, diz o quê? Diz que Deus, para essas pessoas, ele repreende o devorador. Deus diz o quê? Que a partir disso, ele tem liberdade nessa lei toda para chegar e tirar da nossa vida aquilo que vem cada vez mais sugando o que a gente tem. Então, o dízimo não é uma coisa ruim. O dízimo é uma libertação, uma coisa boa. Então, o dízimo, a gente fazendo pela fé, a gente vai ter muito mais. E eu não sei se os irmãos repararam, mas a prova que Deus fala aqui, fala que a gente não vai ter lugar para guardar, ou que seja para gastar o que Deus vai nos dar. Lógico que aqui estamos falando de um estado perfeito na presença de Deus, né? A gente precisa ainda caminhar muito para chegar nisso tudo, né? Até se ficar deleitando nessa terra. Mas essa palavra toda vem no quê, né? Muitas das vezes, a gente prega com relação ao amor. A gente prega com relação, Deus ama. Sim, ele ama, mas ele tem a palavra dele, ele tem a lei, a justiça dele rege por meio dessas leis. E daí, a gente fala assim, tá, então, quem ama Jesus Cristo, né? Daí a palavra vai falar que todo aquele que nele crê, recebe a salvação. Mas, a palavra vai falar que Deus é amor, vai falar que nós temos que amar para sermos filhos de Deus. Tudo que é falado aqui relaciona filhos de Deus. E daí, cadê? Em 1 João 4, do 19 ao 21, diz assim, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, assim, a gente procura sempre falar na palavra, para a gente buscar ser chamado como Jesus, né? Buscar estar na obediência, estar na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus ordena, sendo obediente, para escutar, filho amado. Agora, com relação a isso, o que nós podemos fazer para que Deus venha nos amar verdadeiramente? Aqui diz que a gente tem que, uma forma de demonstrar, amando os irmãos. E muitas das vezes, o mais difícil é isso, é amar o irmão. Muitas das vezes, o mais difícil é o que falou na passagem no começo. É um samaritano chegar, um servo de Deus lá, um judeu, um israelita, e ajudar ele numa situação daquela. Só que o que está implícito aqui é o quê? Que a gente precisa da transformação que vem do alto. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para fechar, eu deixei meu testemunho para agora, né? Apesar que eu já contei a metade que está aqui, mas nisso, a gente tem que experimentar cada vez mais Deus, né? E desde a primeira vez que eu escutei sobre o Ministério Veredas, eu senti, assim, realmente que tinha algo a ser trabalhado, né? E por último agora, depois da pandemia, eles me ligaram e falaram se eu queria participar do Fortalecendo Relacionamento, ia ser feito muito reduzido. Eles queriam começar de novo, por isso chamaram uma pessoa de cada lugar. E daí, bom, eu cheguei e falei com a Elisa, né? Falei, vamos lá? Não, vamos então. A gente foi. E daí foi o mesmo processo dos outros veredas que a gente participou, assiste bastante vídeo, né? Do Craig Hill lá falando com relação às experiências dele, como Jesus Cristo trabalhou, da palavra, louvores, e senta
os pequenos grupos para compartilhar. E o interessante foi que no compartilhamento a gente aprendeu muita coisa nova que foi falada ali, né? A gente foi aprendendo. E nisso, eu lembro que falou, né, que o Espírito Santo, ele traz para a gente alguma memória, às vezes isso é até consciente nosso, às vezes não. Daí o Espírito Santo traz, né? Uma experiência, assim, uma experiência no passado, alguma coisa que de lá de trás encadeia uma coisa hoje. E daí o interessante foi que, assim, eu comecei a falar. Mas como diz assim, não é uma só carne, sou casado, aí ele se empolgou e entregou tudo, sabe? Abriu para todo mundo, assim, bem aberto. E daí eu ali, né, aquela situação assim, meio constrangedora, eu falei, amém, né? Era para fazer isso, então beleza. E, assim, não vou detalhar exatamente o que acontecia, mas tinha uma reclamação da parte da Elisa e do meu filho Mateus com relação à minha pessoa, no período do dia, né? E daí a gente começou a conversar sobre isso, né? O grupo todo interagindo. E daí teve uma pergunta que falou assim, mas quando começou isso? Daí, essa pergunta eu nunca tinha feito para a Tita, né? E falou assim, não, acho que começou mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu falei, mas 3 anos atrás foi quando eu parei de trabalhar, né? Daí, a gente vai vendo a perfeição de Deus, né? Como Deus que faz tudo, né? Muitas das vezes, tem coisa que a gente não entende. Mas Deus precisou dessa circunstância na minha vida para desencadear o que estava escondido. E daí começou um problema. Ser apresentado diariamente, todo dia. E a Elisa falou que estava orando, não estava aguentando mais, né? Eu estava lá, e eu achava que estava tudo certo. Ela falava comigo, eu falei, não, mas eu não pensei isso. E daí, chegou nessa hora, a lembrança que me veio foi uma lembrança com relação ao meu pai, numa época que ele saiu de casa. E olha para você ver, eu num sentimento, eu estava no banheiro, eu me lembro que a minha mãe estava próximo, e ela me avisou com relação à faculdade, que Deus tinha me abençoado lá que eu passei. Estava assim em jogo se eu ia fazer faculdade ou não, porque meu pai tinha deixado a casa, não me ajudava mais em nada financeiramente, e era ele que provia a casa. E naquele momento, eu soltei um assim, ai dele, se eu não fizer essa faculdade, mas com um sentimento, quase desejo da morte, um sentimento muito forte. E daí, quando eu estava no curso, me veio esse sentimento. E daí o interessante é que eu sabia o que eu tinha que fazer, porque eu já tinha feito curso, né, lido alguns livros sobre isso, e os facilitadores me direcionaram da mesma forma, eu abaixei a cabeça e orei. Orei a Deus para que tudo aquilo que aconteceu, que eu falei assim que meu pai estava em engano, ele não conhecia Cristo, ele estava, né, no engano dele lá, e Deus comigo, ele não deixou de cuidar, até porque eu fiz a faculdade, ele supriu, ele usou pessoas, abençoou, de forma que eu fiz essa faculdade. Então, assim, eu pedi o perdão para Deus, daquele sentimento, eu pedi para que Deus cortasse tudo que tinha sido ligado de maldição, tivesse tirado, arrancado. E daí o engraçado é que no meio da oração veio um negócio diferente de Deus para mim, né? Veio assim que eu tinha lançado maldição na vida dele no meio da oração, mas quando eu pedi para quebrar, eu comecei a orar para que Deus abençoasse a vida dele. Inverteu. E daí o engraçado foi que eu fiz tudo isso, né? E eu achei que eu estava falando, fazendo oração por fazer, no racional, tá? Tô fazendo a minha parte. E disse, daqui uns anos Deus trabalha, né? E o engraçado foi o seguinte, que a facilitadora falou assim para mim, olha, tem pessoas que é na hora. A pessoa chora, a pessoa quebranta e a transformação é na hora. Tem pessoas que não acontece nada. E daí passa 3 meses, 6 meses, daí acontece na vida dela. Eu pensei assim, né, nossa, ela tá falando isso para ser boazinho, vai demorar 1 ano, 2 anos, né? Porque assim, eu sou meio tranquilo assim, nesse aspecto, a respeito disso, né? E daí eu fui embora. Fui embora, na verdade não, eu fui jantar antes com o pessoal lá, depois a gente foi embora. E daí, passou-se 1 semana, 2 semanas, conversando com a Elisa, né? Daí ela falou assim, nossa, amor, eu tô agradecendo a Deus, você melhorou, né? Eu melhorei? Porque eu não percebia, o que eu falei, né? Não percebia nada. Daí foi ver, agora passou quase 1 mês. E assim, lógico, não é quer dizer que, assim, a gente não tem uma coisinha só para arrumar, tá, gente? A gente tem um monte, assim. Daí disso, eu não voltei mais a ter queixa em casa, nem da minha esposa, nem do meu filho. Então, assim, de fato, houve uma cura, pela graça de Deus, né? Jesus é poderoso para fazer, continua fazendo, mas assim, isso eu estou testemunhando isso para quê? É para mostrar que não dependeu nada de mim. Dependeu puramente do Espírito Santo trazer e puramente de ter essa legalidade na lei de eu falar para Deus, no nome de Jesus Cristo, para quebrar tudo isso. Eu cheguei em casa e daí, assim, para minha surpresa, eu fui ontem, na casa dos meus pais. E daí, você vê que coisa mais estranha, né? Você imagina a esposa, a minha esposa, olhando meu pai, né, o sogro, ela se emocionou olhando meu pai,
porque ela viu melhor no meu pai. Então, se você vê a minha vida, o quanto a gente, na ignorância, a gente prejudica outra pessoa. Então, que a gente venha, sempre que a gente for ter algum sentimento diferente, a gente vai pensar, tá errado. O sentimento que a gente tem que ter é amor, a gente tem que amar e abençoar as pessoas. Era isso compartilhar. Que Deus abençoe, que a gente possa realmente buscar amar e ser amado por Deus, ser filho amado, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vou pedir, será que o irmão Samuel, com essa volta, poderia dar a bênção para a gente, Samuel? Posso sim. Samuel, só um minutinho. Acho que o Egídio tem algo para falar antes, tá? Só um minutinho. De novo, é só para, assim, a gente está tentando, não sei se os irmãos perceberam, a gente está tentando voltar aqui no presencial. E a gente andou discutindo na liderança, né? E ficou mais ou menos acordado que a partir da semana que vem a gente pode ter algumas pessoas. Segundo a legislação que tem, né? A gente teria, hoje a gente mediu aqui e comportaria 24 pessoas, né? Aí seria, como tem pessoas querendo participar, seria interessante talvez mandar ou no grupo, né, no WhatsApp, falando, ou de alguma forma informar quem gostaria de vir. Isso não é algo espontâneo. Quem realmente quiser participar, não existe obrigação nenhuma, né? Mas aqueles que se sentirem confortáveis em estar participando aqui presencial, pudesse de alguma forma se manifestar para a gente poder contar o número de pessoas, porque se ultrapassar muito 24, a gente não vai conseguir colocar todo mundo aqui dentro, né? E a gente tem tentado transmitir daqui da igreja, mas a gente tem tido dificuldade, como os irmãos podem ter visto, o som fica meio picado, e nada como um presencial, assim, que fica mais fácil. A gente ouvindo ali o Bruno trazendo a palavra, que foi bênção, graças a Deus, é muito mais gratificante a gente estar participando, ouvindo assim ao vivo, né? Então, eu só queria colocar isso, que as pessoas que realmente se sentirem confortáveis, quiserem participar, e que de alguma forma entrem em contato conosco para a gente... O ideal seria pelo WhatsApp mesmo, né? Pelo grupo da e-mail, para que a gente possa contabilizar o número de pessoas, tá? Era isso que eu queria dizer. Samuel, por favor. Obrigado. Obrigado. Palavra importante, né? Amar os outros, pedir perdão pelas coisas que a gente faz de errado e são coisas muitas vezes difíceis, mas que Deus requer de nós uma iniciativa e obediência à palavra, né? Que nessa semana a gente consiga cumprir o que a gente aprendeu hoje, né? Para isso, a gente precisa da ajuda de Deus na nossa vida, porque o toque já foi dado, né? Vamos estar orando, então? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, agradecer em especial pela tua palavra. E a gente sabe o quão difícil as duas coisas. Amar o próximo de verdade como o Senhor requer e também a dificuldade que nós temos de pedir perdão. Mas não estamos sozinhos. É o teu Espírito Santo que nos ajuda, nos convence e nos faz a cumprir a tua vontade quando nós nos dispomos a obedecer ao Senhor.
Coloca, Senhor Deus, dentro de nós essa disposição de obediência a Ti. E aquilo que o Senhor falou e aquilo que o Senhor está tocando em cada um, de que há coisas que precisam ser acertadas, que a gente possa, sem perda de tempo, estar fazendo conforme o Senhor quer, para que a gente consiga ser mais feliz e viver num ambiente de paz, e as outras pessoas possam ver a transformação que ocorre na nossa vida quando nós obedecemos ao Senhor. Queremos pedir que o amor de Deus, que a gente não consegue nem medir, nem compreender, continue e jamais falte na nossa vida, que a graça do Senhor Jesus, que deu a vida por nós, e a comunhão do Espírito Santo, que é a presença do Espírito do Senhor no nosso dia a dia, acompanhe até o último dia da nossa vida. E, ó Deus, que essa semana seja uma semana de bênção para cada irmão, no sentido de que os irmãos possam estar experimentando a mão poderosa do Senhor na vida pessoal, porque Tu sabes, antes mesmo que a gente peça, as nossas necessidades. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra nessa manhã. Nós agradecemos e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.